Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Senhor presidente, hoje a gente pôde ter uma... A gente começou a observar muito tempo já, mas hoje o que chamou muita atenção foi a fila da lotérica, né? E a gente, antes de começar a sessão, a gente estava ali falando, até mesmo eu e o presidente, a gente estava conversando. Sinceramente, eu tenho uma preocupação muito grande em ver que não está tendo ali o apoio. A gente precisa que coloque alguém fiscalizando o distanciamento das pessoas, muitas pessoas levando crianças para as filas, e eu gostaria muito que eu tivesse uma providência em frente a esses locais que eu já vinha dito aqui, como bancos e a loteria. A gente está vendo aí que tem muita gente, como o presidente mesmo disse, eles vão sem saber se eles têm direito ao benefício e acabam estando ali na fila, estando aglomerados. Então, se houvesse, né, presidente, alguém ali fazendo uma triagem para ver quem tem o direito realmente ou não, a fila certamente poderia estar diminuindo. A gente conversou isso antes da sessão. E a minha preocupação é de não ter ninguém ali o tempo todo fiscalizando para ver aquela aglomeração. A gente vê, muitas vezes, eu parabenizo o trabalho da guarda, eu vejo que eles têm feito aí a parte deles, parabenizo a fiscalização, têm feito a parte deles, mas eu estou solicitando que nesse ponto, que é ali na loteria, está se tornando uma preocupação muito grande. Há um tempo atrás, a minha sugestão era que se fizesse uma barreira sanitária. Isso retardaria muito, retardaria com certeza a chegada do vírus na nossa cidade. Porém, não foi feita, como nas cidades vizinhas. Mas a gente sabe que uma hora ou outra ele iria chegar. Infelizmente, nós temos 2 números na nossa cidade com o coronavírus. Mas eu fico muito triste em saber que a gente não foi atendido naquele momento de prevenção. Eu sempre falo muito sobre a prevenção. Depois que acontece, fica difícil a gente tentar remediar. Mas isso que eu gostaria que a gente estivesse passando aqui para a população. Gostaria de falar também com a população diretamente. Muitas pessoas estão muito espantadas com o número de 18 pessoas sendo avaliadas. E gostaria de justificar para vocês que esse número não são pessoas com o coronavírus confirmado. São pessoas que tiveram contato com a pessoa que está confirmada e estão sob a cautela da Secretaria de Saúde. Senhor presidente, eu volto a falar aqui. As pessoas precisam de comida nas mesas. A gente vê, assim como o vereador falou ali, de um a um tentando fazer doação. A gente está no período eleitoral. A gente não pensa nisso porque quando você vê alguém batendo na sua porta com fome, alguém te mandando mensagem, você acaba tendo que fazer. Aí você não vai pensar na eleição, você não vai pensar em nada, você simplesmente vai querer ajudar. Porém, eu tenho solicitado desde o início que se faça um tipo de benefício pela prefeitura, assim como a gente está aí agora levantar essa ideia sobre a Câmara fazer, mas que a prefeitura faça um auxílio aos alunos da escola municipais. Todos nós sabemos que as crianças estão dentro das casas, muitas vezes eles só vão às escolas para se alimentar. As professoras certamente devem estar recebendo das mães mensagem diariamente dizendo que seus filhos não têm o que comer. Eu citei R$100 no início para poder estar dando esse benefício aí para as crianças, mas podendo até aumentar, porque a gente sabe que o custo de uma criança não é barato. E faltar alimento na mesa de uma criança é muito triste. Então eu volto a falar nesse assunto e gostaria mesmo que fosse avaliado. Já tem informação aí que irão fazer algumas cestas básicas para doar, ótimo, muito bem. Porém, a gente tem outras necessidades também em relação aos alunos. Os alunos às vezes precisam de um medicamento, precisam de outras coisas. Senhor presidente, agora eu gostaria de falar sobre a agricultura na nossa cidade. Muito tempo atrás, com o antigo secretário de Agricultura, todo mundo lembra como que eu batia aqui mesmo no plenário, como que eu falava o que estava acontecendo, não atendia o agricultor. Aí eu volto nesse momento para falar da agricultura, por quê? Quem que esperava uma pandemia dessa?
Quem esperava que um momento como esse, a gente está tendo dificuldade da mercadoria chegar nos nossos comércios? Conceder Então, senhor mais presidente, 2 minutos, Vossa Excelência. o que eu digo? A agricultura, desde o início, desde que eu cobrava, era porque a nossa cidade, ela não precisava depender tanto de alimentação dos fora. Nós temos boas terras, nós temos muitas pessoas dispostas a plantarem no momento certo. E hoje a gente se vê aí com uma situação difícil, sem esperar a pandemia, e não temos os produtores podendo estar ativos, porque no governo não deu suporte para a agricultura. Aí eu vejo aqui no momento atual, uma sugestão é que a gente tenha que voltar o apoio também emergente, assim como a gente está fazendo pela saúde, o apoio à agricultura seja reforçado. Porque um momento como esse, por mais que a plantação agora vá demorar daqui uns 3 meses, ninguém se sabe até onde que essa pandemia vai. E se ela durar aí um tempo a mais, se for até dezembro, se for até agosto, espero que não, a gente não tem o que dar à população se começar a faltar mercadoria de fora. Se a situação apertar, se ficar cada vez mais complicado. Então, senhor presidente, são essas minhas palavras de hoje. Eu estou cobrando aqui por essas questões. Fico muito triste. Ainda assim acho que deve ter a barreira sanitária. Ainda assim acho necessário. Porque nós temos 2 casos, acredito que a gente consiga ainda controlar isso. Não queremos perder as pessoas da nossa cidade, mas a prevenção é tudo. A gente não pode depois chorar pelo leite derramado. Então eu estou tentando levantar, vou ver exatamente. A população tem que andar junto com a gente, a população tem muito falado na internet isso, a gente tem que usar a rede social para fazer um movimento. Temos que usar sim o povo a nosso favor, porque nenhum político funciona se não houver a cobrança da população. Então nós temos que estar aqui cobrando que o prefeito faça ainda barreiras sanitárias. Ainda há tempo da gente tentar retardar cada vez mais esse vírus. Mas nós temos também que solicitar aí a população que tome maiores cuidados. Senhor presidente... Eu conceder mais 1 minuto, Vossa Excelência, concluir. Eu agradeço, mas eu acredito que mesmo que a gente já tenha o caso aqui, assim como outras cidades já têm, e permanecem fazendo as barreiras sanitárias, a gente não pode pagar o vírus se espalhar na nossa cidade tão rápido. A gente tem que fazer o máximo para retardar ele aqui, porque na capital, enquanto está no pico, a gente tem que fazer a curva aqui e não deixar ele chegar. Então, senhor presidente, são minhas 2 reivindicações. Nós temos que dar apoio ao alimento na mesa do cidadão, tanto com a agricultura, quanto com o auxílio para as crianças. E nós temos também que continuar lutando por barreiras sanitárias. Não adianta a gente ficar falando que está tomando providência, não adianta a gente ter o tanto de leito que tem. Infelizmente, fizeram, tá bacana lá, o hospital nesse momento está ali até que estruturado, mas não vai ser suficiente. Se a gente tiver 20 leitos, 30 leitos e 40 pessoas estiverem no mesmo momento passando sufoco, nós teremos um problema seríssimo. E aí a gente talvez não consiga socorrer todas as pessoas, que infelizmente é a realidade do nosso país hoje. Senhor presidente, muito obrigada pelo tempo cedido. Desejo uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.